Acabou até o espaço do telefone. Então eu vou ter que botar aqui. Vamos continuar, então. Tô até demorando um pouco mais, vou ver se eu sou mais sucinta, tá? Então a gente está aqui falando dessa modalidade, que é uma modalidade de Vipassana, que acrescenta em relação a Mindfulness, por exemplo, a diferença que a gente começa a observar durante a meditação, o que é real realmente em termos de percepção, basicamente sentidos, olfato, paladar, gustação, sensações táteis, audição e, no caso do budismo, acrescentando a observação da mente, o que a gente percebe, aquilo investigando nessa meditação Vipassana, então, o que é realmente real ou aquilo que a gente projeta no que realmente é. Então, basicamente, eu estou observando a meditação e sentindo, então eu abro mão da reflexão, passo a ter os sentidos. Então eu começo a sentir o que é como é. Então, por exemplo, ao que é visto, apenas o que é visto. Ao que é sentido, apenas o que é sentido. Ao que eu ouço, apenas o que eu ouço. Para eu não acrescentar. E o tempo todo eu estou investigando isso. Se eu estou projetando, se eu estou acrescentando projeção, ou se eu só estou sentindo o que é como é, tá? O que acontece se a gente continua treinando isso é que a gente pode furar a bolha das fixações dos condicionamentos. Isso é uma parte muito importante, porque todos os nossos condicionamentos, que são as formas como a gente costuma agir sempre, por isso que é sempre comum a gente errar no mesmo ponto, isso é condicionamento. Eu tenho condicionamento interno que me faz pensar dentro daquela matriz, né? A minha matriz de pensamento, tem pessoas que são mais rígidas, tem pessoas que são mais flexíveis. O fato é que nós somos com menor ou maior, ou mais flexível, ou menos flexível, nós temos os nossos condicionamentos. E o propósito, inclusive, das terapias, das psicoterapias, dos tratamentos que a gente tem hoje no campo da saúde mental, eles incluem muito essa questão da gente poder desenvolver uma amplitude de visão dos nossos conflitos, da nossa vida, dos nossos amores, de uma forma não tão fixada, ou seja, descondicionada. Se eu estou fixado, eu tendo a ter uma visão muito estreita, e esse condicionamento que me faz pensar sempre da mesma maneira também me faz errar sempre no mesmo ponto. Então eu também não me supero. Eu não me supero, eu não crio condições para alcançar outras superações na minha vida, seja no campo pessoal, no campo profissional, no campo amoroso, né? A gente precisa furar a bolha do condicionamento, senão a gente está fadado a ficar com aquela engrenagem viciada, sempre fazendo do mesmo jeito e querendo resultado diferente. Possível. E a gente faz isso. A gente faz. Né? Então, essa meditação, tanto o início, né, que é os 3 primeiros capítulos de Shamatha, como Vipassana, a gente consegue conquistar a liberdade diante dos eventos mentais. Ok, eles estão ali, eu estou vendo qual é, mas eu não preciso pular para dentro da história que eles trazem. Todo pensamento traz conteúdo, toda emoção traz conteúdo. Todo objeto que eu vejo passar, eu posso me projetar e pular para dentro da história que ele traz. Então, se eu treino não fazer isso, né? Se eu treino não pular para dentro dos conteúdos mentais, eu torno a minha mente menos suscetível, com o passar do tempo, a ficar tão dependente de que lá fora esteja bem para eu estar bem. Eu vou conquistando essa estabilidade que me é interna e não externa, e mais desfixada. Né? A pessoa fixada, ela tem rigidez. Ela sequer, realiza que pode acontecer de outra maneira. As mais rígidas, então, até os objetos dentro de casa são todos no lugar. Não posso dizer que eu sou dela. Até gostaria de ser mais organizada, mas não sou. Então, como é que é esse processo? Dentro dessas meditações que a gente está trazendo aqui através do livro do Alan Wallace. Se você limpa e purifica a sua mente todo dia,
O que acontece quando você limpa alguma coisa sempre? Essa coisa vai estar desembaçada, essa coisa vai estar cheirosa, coisa vai estar limpa, né? Então, o mesmo acontece com a nossa mente, né? Se você tá limpando a sua mente todo dia, não tá deixando acumular fixação, tá abrindo para você ter mais amplitude, menos condicionamento, acontece que você inevitavelmente vai ganhar visão, vai ganhar outras formas de resolver as situações e por aí vai, né? Então não é diferente do que a gente faz com tudo, né? Se você fica irritado e chateado, por exemplo, porque encontrou alguém desagradável, isso é sinal de que você está muito suscetível, né? Um problema que o outro está vivendo, né? Uma pessoa desagradável é o outro, né? E ele tá lá, se a gente for pensar na luta dele para tentar conter o mau humor dele, as dificuldades dele, o sofrimento dele. Por que eu tenho que levar isso pro pessoal? Isso é fruto de uma mente desequilibrada desse ponto de vista, muito projetada. Tudo quer dizer respeito a mim, sou eu, né? Meu, meu. Tem gente que fala muito esses pronomes também, né? Isso daí não, sabe? Cada um tá na sua luta, sabe? Às vezes você tá pelo caminho e você acaba se deparando com uma coisa desagradável, mas assim, a gente não fazer essa projeção de levar com a gente esse estado que está no outro, né? É sobre você. As pessoas estão na luta dela para se livrar das aflições dela. Você, por exemplo, pode ter sido escolhido para aquela pessoa projetar o sofrimento dela, mas se você é escolhido e você tem essa mente que está aí limpa, que você, muito com zelo, com muito cuidado, com muita atenção, através da meditação diária faz, se a pessoa faz isso, projeta em você alguma coisa mal resolvida nela e que aí ela despeja em você, o que é uma coisa muito comum, sabe? Para que você trazer aquilo e trazer essa infelicidade como pessoal, que aquela pessoa tinha razão então? Olha o que ela fez comigo, como pode ter falado isso, como pode ter me tratado dessa maneira, como pode, sabe? A pessoa, você não precisa ficar tão fixada naquilo, sabe? Olha de uma maneira mais longa, essa pessoa aí tira o foco dela, vai botar o foco naquilo que interessa. Primeiro ponto que a gente pode fazer, né? Depois, se a gente estiver muito bem mesmo, a gente pode falar, pô, ela tá passando por uma fase difícil, né? Então, acontece, quem não, né? Não sei o que e tal. Mas assim, não fixar, né? Não ficar tão dependente de você se abalar pelos acontecimentos externos, pelas coisas que as pessoas projetam em cima de você, pela expectativa dos outros, pela sua própria expectativa, né? E lembrar uma coisa que os budistas trazem como ensinamento que eu adoro, eu sempre trago para lembrar, a gente não tem controle, a gente acha que tem, a gente queria ter, a gente faz tudo para ter o máximo, mas o fato é, nós não temos. O máximo que a gente tem é que com uma mente muito equilibrada, muito trabalhada na meditação, muito limpa, a gente consiga ver com clareza, e vendo com clareza eu consigo atuar no mundo de uma forma melhor. Isso é o máximo que a gente consegue. Agora, controle, eu não controlo quando vai chover, eu não controlo se eu vou acordar bem amanhã, eu não controlo se quem eu gosto gosta de mim, eu não controlo, né? Então a gente tem que treinar a visão, a gente tem que treinar a atenção plena mesmo para conseguir dar essa melhorada aí na nossa capacidade de interagir no mundo, né? Com mais habilidade, com mais resultado, né? Essa é a importância da atenção plena, né? Sem ela a gente fica à mercê dos estados aflitivos, a gente perde a nossa liberdade de escolha e a gente tem que saber que não existe liberdade na reatividade, né? Se a gente tem essa coisa compulsiva de ficar
muito circular nos estados aflitivos, ou muito sensível aos estados aflitivos. Tem gente que qualquer coisinha já está ali aflito, já está desesperado, já está, né, desorganizado. Então, essas compulsões, segundo Alan Wallace, elas formam sulcos cada vez mais profundos, se a gente não cuidar, né? Então, se a gente fizer sempre do mesmo jeito, ter os mesmos hábitos, a gente vai ter sempre os mesmos resultados. Então, a nossa questão é sempre, com a meditação, furar essa bolha das projeções, que faz com que a gente tenha as aflições, com que a gente também tenha as nossas certezas, né? Isso daí não tem jeito mesmo, os julgamentos de uma modo geral, né? Então, sem saber acalmar a mente, a gente não vai superar essas compulsões, que seriam essas, né? Você ser reativo, né? Agir, bateu, levou, agir, sempre como se você não tivesse mais nada além disso para você conseguir. E a gente tem, né? Aí tem uma parte também que ele vai falar da relação entre ciência e contemplação, que eu acho que não vale muito a pena a gente se aprofundar, mas só para dizer, o Alan Wallace é um físico, portanto ele tem um conhecimento, ele é um professor de física na Universidade de Santa Bárbara, então muitos físicos se aproximam do budismo por causa do conteúdo dos ensinamentos deixados por Buda, que se aproxima muito de uma área da física. Né? Então, a própria questão, ele traz algumas aqui, os físicos estão interessados em saber o que é e o que não é também, o que é real, o que não é, né? Para os físicos, eles estão interessados na compreensão da natureza do mundo real, que existe independente da mente, né? Então, por exemplo, para a ciência, então, para a física, apenas no materialismo científico, apenas os fenômenos físicos são reais, né? Cérebro, hormônios, glândulas são reais. As doenças que esses órgãos, com base nesses órgãos, também são reais, né? Mas os acontecimentos subjetivos não são. Já isso difere um pouco da concepção budista, que, embora se aproxime muito da forma da ciência encarar o que é real do que não é, acrescenta-se os aspectos subjetivos da mente, que são os nossos processos mentais, as nossas emoções, porque realmente, se a gente consegue não colocar projeção e só observar, a gente sabe que isso é uma percepção. Como ouvir, como ver, como cheirar, né? O que está passando na minha mente é o que está passando na minha mente. Eu só tento nessa meditação vipassana não me misturar com eles, né? Então, também no finalzinho ele traz um tema central também da visão budista, que se junta a esse modelo das quatro marcas da existência, dessa meditação vipassana, que são as 3 marcas da existência, que também é um tema central da visão budista, que trata da impermanência, a impermanência de todas as coisas, né? Minha, sua, dos objetos, da natureza. Então, a permanência é uma lei física que também se aplica ao budismo, né? Tudo que nasce, morre. Tudo que sobe, desce. Né? Aí ele vai dando vários exemplos desse fluxo constante de morte e renascimento, ou de surgimento e desaparecimento, que é a impermanência de todas as coisas, né? E cabe a gente, então, poder reconhecer isso, distinguir o que está sendo apresentado, no campo da percepção, o que está sendo sobreposto, que é essa atenção plena discriminativa, né? Sempre observar, estou acrescentando? Então solto. O que é como é, ao que é visto, apenas o que é visto, ao que é ouvido, apenas o que é ouvido. E a gente acompanhar essa impermanência também com base num princípio natural da natureza como um todo, da nossa existência como um todo, que é o seguinte:
A natureza não tem supetão, não tem sobressalto, né? Ela vai acontecendo no fluxo. Então ele dá o exemplo, o cabelo não fica grisalho no dia do aniversário e tal. Vai acontecendo, né? A flor não de repente desabrocha, ela vai desabrochando. Então a natureza, ela é um fluxo. Isso é um modelo que a gente tem que seguir, porque esse fluxo contempla essa noção de impermanência muito sofisticada que tem no budismo, que tem na física, né? E aí a prática, então, ele traz essa observação, não se trata apenas de uma atenção plena no corpo ou nas sensações, mas os resultados dessa prática são resultados que vêm para a vida cotidiana, né? São resultados que vão se apresentar para a gente, manifestando-se, por exemplo, na nossa forma de ver o outro, não ficar tão preso na projeção da linguagem daquela pessoa, mas no gesto, no olhar, na maneira de falar, no tom de voz, na linguagem do corpo. Isso é presença, quem não está presente não vê nada disso. Ipsiliteris, o que a pessoa falou, aí então ela falou isso, aí você já fixa e fala, então é isso, não tem, né, não tem ali um jogo de cintura, uma coisa mais sofisticada, uma amplitude para ver as coisas de uma maneira mais ampla, não tão rígida, né? E também isso prepara a gente, essa prática diária de fazer essa distinção do que é daquilo que eu projeto, prepara muito a gente também para ampliar a empatia. Empatia, como a gente sabe, é uma habilidade. A ciência tem nos revelado isso cada vez mais claramente, uma coisa que a gente achava, uns têm mais, outros têm menos. Não, a gente pode desenvolver em qualquer época da vida, né? E o que você ganha com isso, felicidade, tá bom? É isso que a gente ganha. A gente não tem estabilidade de bem-estar, de contentamento, se a gente não tem empatia. Então nem adianta ficar achando que as pessoas malvadas se dão bem aí, que as pessoas ou mau caráter, ou narcisista, ou, né? Não, elas não sentem estabilidade de bem-estar. Não tem porquê a gente ficar achando que essas pessoas que se dão bem tão ótimas. Não estão, não. Estão péssimas. Porque elas não sabem o que é contentamento, satisfação. Sabem o que é prazer. Uma coisa assim, né? Logo em seguida já tá lá. Então a gente tem que conquistar isso, tem que desenvolver empatia. E a empatia que, por sua vez, leva à compaixão, que é um estado ainda superior, né? Eu não só me interesso pelo outro, como eu tenho mecanismos internos para usar os meus poderes para fazer isso e aliviar o sofrimento dele. Eu tenho também condições de fazer isso na minha direção para aliviar os meus próprios. Autocompaixão. Então é para isso que a gente está aqui, para ajudar uns aos outros, para fazer a diferença no mundo, para poder deixar nossa marca na história, dessa maneira, a partir da virtude, que só pode brotar com uma mente limpa, senão eu vou estar sendo consumido pelos meus eus, pelos meus, pelas minhas insatisfações sem fim, né? Apostando todas as fichas na distração, apostando todas as fichas no outro, como sendo ele, fulano, a causa de felicidade, o tal trabalho a causa da felicidade. Não, aquilo lá é ótimo que a gente tenha isso, que a gente tenha distração, que a gente também fique feliz de coisas externas, mas isso daí a gente não alcança fora, tá dentro de nós. Calma, conquistando a calma, mindfulness, e conquistando essa atenção plena discriminativa, vipassana. Contemplar a natureza de todas as coisas, a impermanência de todas as coisas. E assim a gente segue nesse livro, Felicidade Genuína. E não esqueçam de chamar as pessoas para curtir lá o meu canal, que fique tudo bem com vocês, que vocês tenham um ótimo dia e que a gente possa se ver em breve. As duas meditações, então, eu vou deixar. Esse capítulo tem duas, Vipassana, né, que é a meditação do insight. Eu vou gravar durante a semana e vou deixar. E como eu tive que interromper esse vídeo porque acabou o espaço aí
do meu vídeo, eu vou colocar para vocês em 2 lá no YouTube, mas eu vou dar um jeito de deixar isso bem claro, tá bom? Então, namastê, ótimas práticas, muita felicidade, beijo para vocês.